Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a 34ª videoaula do projeto Videoaulas do Chateau. Serão 300 videoaulas no total sobre administração ou sobre gestão. Nós estamos na segunda disciplina de nosso programa, a disciplina Teorias das Organizações. Essa disciplina terá 30 videoaulas e esta é a quarta videoaula de 30 videoaulas de Teorias das Organizações. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre os autores transitivos da administração. Nós já falamos aqui de alguns autores, falamos do Taylor, falamos do Fayol, falamos do Ford, que não é propriamente um autor, mas sim um industrial que aplicava as ideias do Taylor. Esses autores de grande importância, eles tratam de um lado chamado lado formal da organização, são autores clássicos que prevaleceram lá nos anos 10 do século XX, no início dos anos 20 do século XX, né? Falando sempre sobre o lado formal da organização, que é a parte de documentações, de atribuições de cargos, de rotinas de trabalho, algo que pode ser escrito, algo que pode ser representado, algo que pode ser formalizado. No entanto, gente, existe um outro lado da administração, que é o lado informal. E entre o lado informal, que ganharia força lá no final dos anos 20, início dos anos 30 do século 20, e o lado formal, que está lá na década de 10 e no início da década de 20, surgiram alguns autores chamados autores transitivos. Eram autores que não negavam a importância do lado formal das organizações, mas que queriam, sobretudo, debater o lado informal destas, alguns aspectos em relação a isso. Um deles, gente, chamava-se Hugo Mustenberg. Mustenberg, ele era preocupado em entender o lado psicológico dos operários. Ele entendia que se o lado psicológico dos operários fosse entendido, fosse tratado, fosse objeto de atenção, esses operários seriam mais produtivos e a organização, portanto, as organizações sairiam ganhando. Outro autor importante ou relevante dessa corrente é o Ordway Tedd. O Ordway Tedd, ele disse que um gestor, ele exerce um papel, além da gestão propriamente dita, o papel de líder e de educador. Então, sobretudo se ele está falando em educador, alguém que educa é alguém preocupado com o crescimento individual das pessoas. Então isso tem a ver com o lado informal também. Uma terceira autora dessa linha dos autores transitivos é uma autora assim com um trabalho muito vasto e muito respeitado, uma pessoa absolutamente notável, é a Mary Parker Follett. A Mary Parker Follett foi pioneira no sentido de se pensar psicologia nas organizações. As organizações tendo seus colaboradores tratados, né, ou entendidos sobre o lado psicológico. Indo além, por exemplo, do Mustenberg, que falava só dos operários. Não, a Miss Follett está falando sobre os colaboradores em geral. Ela criou a célebre lei da situação. Ela diz que uma decisão a ser tomada não é para ser tomada arrogantemente pelo chefe e os funcionários dele, os subordinados, cumprirem, mas sim que subordinados e chefe devem debater determinada situação, a tomada de decisão em relação à situação que se tem e chegar a um consenso para todos cumprirem papéis a partir do consenso que foi construído. Veja como isso não é uma perspectiva democrática de gestão. Não é o chefe de um setor que decide. É a equipe do setor junto com o chefe que decide, aí o chefe orienta as instruções sobre a tomada de decisão, mas a tomada de decisão em si é conjunta, é a lei da situação. E temos também um sociólogo norte-americano chamado Chester Barnard, que dizia que era importante se pensar a teoria da aceitação da autoridade. O que é isso? Um determinado chefe, um gestor, dá uma ordem para um subordinado. Quem é que decide se aquela ordem vai ser cumprida? É o gestor? Não, é o subordinado. Afinal, é ele que está incumbido de executá-la. Se ele não quiser executar,
então a ordem não será cumprida. Dizem que isso é muito romântico. Se o subordinado não cumprir a ordem, não aceitar a ordem, ele vai ser demitido. Ora, e quantas ordens são dadas todos os dias sem que o gestor tenha como verificar se elas foram cumpridas ou não? Vamos raciocinar sobre isso. Então, a teoria da aceitação da autoridade diz que reposa no colaborador a prerrogativa de cumprir a ordem, aceitar a autoridade ou não. Isso nos diz muita coisa. Diz, por exemplo, que o gestor tem que ter flexibilidade, jogo de cintura, tem que saber negociar, tem que ser educado com seus subordinados para que a ordem seja cumprida. Então, gente, Hugo Mustenberg, Ordway Ted, Mary Parker Follett e Chester Barnard são chamados autores transitivos da administração. Eles fizeram a ponte entre o estudo do lado formal, representado pela administração científica do Taylor, e a escola clássica do Fayol, e uma futura escola chamada Escola Humanística, Escola das Relações Humanas, que tinha o lado informal como sendo prioritário. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção. Se você gostou, curte aí, dá seu like, compartilha. E se você quiser receber vídeos à medida que eles forem postados, se inscreve aí no canal.